Estamos de volta, então, agora para a nossa aula de ciências. Percebe, então, que hoje temos aula de matemática e aula de ciências, tá bom? Na aula de ciências, nós vamos dar início à unidade 4, falando sobre os vertebrados. Você já conhece um pouquinho sobre os vertebrados, sabe que eles possuem crânio e coluna vertebral. Você estudou sobre os invertebrados e sabe que é o contrário, então, né? Então, você vai observar a página 106 e 107. Diversos animais que estão ali. Qual ambiente está sendo retratado ali? O que você percebe nesse ambiente? Então, tem vários animais. Eles são vertebrados ou invertebrados? Você já conhece os invertebrados, né? Então, eles são animais vertebrados. Quais os animais da imagem têm o corpo coberto por penas? Além da vaca, quais animais ilustrados na imagem amamentam seus filhotes? Quais dos animais apresentados na imagem são criados pelo ser humano? Com qual finalidade? Então, você vai pensar aí sobre essas questões da página 107. Não precisa respondê-las no seu caderno, tá bom? Só refletir sobre elas, conversar aí sobre elas com alguém que esteja fazendo com você, tá bom? Na página 108 tem as ideias em construções. Há mais de 50 mil tipos de vertebrados conhecidos no planeta. Como já vimos, para estudar toda essa diversidade, os cientistas eles agrupam os animais de acordo com os critérios, tá? Então, dependendo do critério, nós agrupamos conforme as semelhanças dos animais, certo? Observe as imagens, elas representam uma parte da diversidade de vertebrados que são encontrados no Brasil. Então tem ali a traíra, capivara, serpente, tubarão, sapo, jacaré, o gato, tico-tico, galo e perereca. Então você não tem uma equipe, infelizmente, para trabalhar com você, então vamos lá, faça sozinho esses grupos aí. Você vai agrupar nesse quadro da página 109, os animais, de acordo com algum critério, você que vai escolher, tá? A forma de locomoção, a forma de alimentação, você que vai decidir quais são os critérios. Se amamentam, se não amamentam, tá bom? Então, você vai pensar aí nas características e vai agrupar os animais na página 109, naquele quadro. É importante que você coloque qual é o critério que você escolheu, não coloque somente os nomes dos animais, tá bom? E aí nós vamos à página 110 conhecer um pouquinho das características gerais dos vertebrados. Então, o grupo dos vertebrados inclui animais com formas, tamanhos, hábitos e estilos de vida diferentes. Além disso, há vertebrados vivendo em ambientes bastante variados, né? Então, tem animais vertebrados no deserto, nos polos, nas florestas, nos rios, nos lagos, nos oceanos, tá? Então, são diversos lugares que nós podemos encontrar. Como vimos na unidade anterior, os vertebrados são animais que têm esqueleto interno, com crânio e coluna vertebral. Então, essa característica é importantíssima, você tem que guardar ela, tá? O esqueleto pode ser formado por ossos ou por cartilagem e tem a função de proteger os órgãos internos, sustentar o corpo e ajudar na locomoção. Eu quero que você grife isso aí, página 110, tá? Então, para que serve o esqueleto? Ele, serve para proteger os órgãos internos, grife isso aí, proteger os órgãos internos, sustentar o corpo, tá? Porque senão a gente não aguentaria ficar de pé, tá? E ajudar na locomoção, tá? Então, grife isso aí com o seu marca-texto, tá ok? Acompanha comigo, pega aí seu marca-texto, então, corre! Não perdeu o marca-texto não, né? Tá aí ainda no seu estojo. Então, tá bom. Marque aí, então, na página 110, tá bom? Agora, na página 111, grupo de vertebrados. Os vertebrados podem ser reunidos em 5 grupos diferentes, tá? Então, são esses grupos que nós vamos estudar nas aulas. Agora, hoje nós vamos estudar até a página 119, tá? Então, nós vamos estudar até os répteis. Nós vamos ver sobre os répteis, sobre os anfíbios e sobre os peixes, tá? Na próxima aula, a gente continua sobre as aves e mamíferos, tá bom? Então, nós temos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Guarde aí esses 5 nomes, tá? Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tá? Faz aí uma música, inventa uma musiquinha aí, tá? Para vocês conseguirem guardar o nome desses grupos, tá bom? Que serão estudados aí. Então, vamos lá. Peixes. Nós vamos ver, então, as características dos peixes, né? Lembra a música? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava quem? Terceiro ano, né? Os alunos do terceiro ano lá do fundo do mar, né? Os peixes são animais aquáticos que vivem em água
doce, como rios e lagos, e em água salgada, como oceanos e mares. Eles têm alimentação variada, podendo ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. Que é isso mesmo, prof, que eu já esqueci? Carnívoros se alimentam de carne, herbívoros se alimentam de vegetais, onívoros se alimentam de carne e vegetais, tá bom? Só para você relembrar. Então, ali tem alguns exemplos, você vai lendo a legenda de cada animal para você descobrir, tá? Para você conhecer, na verdade, são informações. A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas. Quando fala a maioria, quer dizer que nem todos têm, tá? Mas a maioria, sim. De diferentes tipos e que tem a função de proteger o corpo. Esses animais possuem nadadeiras que ajudam na locomoção. Muitos peixes são ovíparos e colocam seus ovos na água, tá? Os peixes podem ser divididos em dois grandes grupos. Os peixes cartilaginosos, que têm esqueleto feito de cartilagem, tá? Como as raias e os tubarões. E os peixes ósseos, que têm esqueletos feitos de ossos, como a carpa, a traíra, o dourado e o cavalo marinho. E aqui tem os exemplos desses animais, tá? Então, observe cada um deles, né? Os detalhes, o ambiente em que eles estão e faça a leitura das legendas também, tá bom? Você lembra daquelas classificações que nós estudamos? Sobre os ovíparos, os vivíparos também e os ovovivíparos? Lembram? Aqueles que quando a gente falava vivi 9 meses na barriga da mãe, né? Então, lembra dos vivíparos que ficam dentro da barriga e ali eles se desenvolvem, né? Os ovíparos, eles ficam dentro dos ovos, tá bom? Para você relembrar. Você sabia? Você sabia? Lembra? Você sabia? Você sabia? Alguns tubarões têm mais de uma fileira de dentes na boca. Esses animais sofrem grande desgaste dos dentes, que podem ser danificados ou perdidos devido ao uso. Assim, os dentes das fileiras de trás substituem os perdidos, de forma rápida. Claro, porque senão ele vai ficar sem comer, né? Sem precisar esperar que novos dentes nasçam. Olha aí uma curiosidade sobre os tubarões. Anfíbios. Então, agora, vamos para os anfíbios. Peixes, tá? Então, lembra aí, peixes cartilaginosos, peixes ósseos, tá? Lembra das características. A maioria possui escamas, né? Vivem em ambientes aquáticos. Isso você também já domina, eu tenho certeza. Agora, vamos para os anfíbios, tá bom? Podemos? Vamos lá. Acompanha comigo na leitura aí, página 113, tá? Vai lá. Anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem na água doce ou em ambiente terrestre úmido. A maioria é carnívora na fase adulta. As larvas têm alimentação variada, mas a maioria é herbívora e se alimenta de algas microscópicas, pequenininhas, tá bom? A maioria dos anfíbios é ovípara. Então, lembra? Ovípara, né? Coloca os ovos na água. O ovo fica... O animal fica dentro do ovo e ali ele tem tudo que ele precisa, tá? Muitos sofrem metamorfose ao longo do desenvolvimento e têm larvas aquáticas. Lembra da metamorfose? Lembra da borboleta, tá bom? Que se transforma. Tem esse processo aí de mudança completa, tá? Os anfíbios têm a pele fina, úmida e que permite a passagem de água. Essa característica faz os anfíbios perderem água pela pele e por isso que eles vivem em locais úmidos. As larvas vivem na água e se locomovem pela natação, principalmente pela agitação da cauda. Quando adultos, a maioria não tem cauda, mas patas, que são usadas para caminhar, saltar, nadar ou escalar. Então tá aí a forma de locomoção deles. São exemplos de anfíbios, os sapos, as rãs e as pererecas, tá? Então lembra aí desse corpo mole, meio úmido, né? Lembra dos anfíbios, tá bom? Você sabia? Você sabia? Você sabia? Há alguns anfíbios que produzem toxina em sua pele. Essas substâncias são venenosas e têm a função de proteger o animal. Você já aprendeu sobre isso um pouquinho, a Pro já falou sobre isso também. Alguns anfíbios venenosos têm uma coloração chamativa, que funciona como alerta aos predadores. Algumas etnias indígenas utilizam a toxina presente na pele desses anfíbios nas pontas das flechas usadas para caçar. Por quê? Porque com esse veneno mata, né? Então,
Muito cuidado. As cores fortes, chamativas, como amarelo, o vermelho, o preto na natureza, são sinais de alerta. Então, se você vê um bicho aí bem colorido, né, com a cor bem viva, você já tem que ficar bem esperto, tá bom? E agora vamos para o último grupo, os répteis. Os répteis são animais que podem viver em diversos locais. E aí, para lembrar dos répteis, nós vamos lembrar de quem? De quem? Das serpentes. E aí eu quero que você lembre de uma musiquinha também. Ah, eu amo música. Você vai falar, prof, só fica cantando. Só, né? Aí você vai lembrar dessa música assim, ó. A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Então você vai lembrar dos répteis, lembrar deles. Para lembrar dos anfíbios, você vai lembrar de outra música também, tá? Vamos lembrar então? Prof, só fica essas músicas. Pra você lembrar. Então você vai lembrar dos anfíbios assim, ó. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé, tá? Então lembra dos anfíbios aí, tá? Lembra do peixe? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava do fundo do mar, tá bom? Lembra dos anfíbios, agora lembra dos répteis com a cobra. Os répteis são animais que podem viver em diversos locais. Eles ocupam ambientes terrestres e aquáticos de água doce e salgada. Sua alimentação é bastante variável, então, né, vamos, diversos pratos aí, pois podem ser carnívoros, herbívoros e onívoros. Então, come o que vier. Os répteis têm a pele grossa, seca, com escamas ou placas de queratina. Então, vamos pensar, ó, anfíbios com a pele, né, úmida. Já os répteis não, pele seca, tá? Então, vamos lembrar disso. Que é uma substância produzida pela pele e que impede a passagem de água. Então, olha lá, os anfíbios não, os anfíbios, eles têm água no seu corpo, né? Vivem em locais úmidos e eles perdem água pela pele. Agora, os répteis não. Os répteis têm uma substância que impede a passagem de água, tá? Assim, esses animais podem ocupar ambientes secos, pois perdem pouca água através da pele. Alguns répteis, como tartarugas, cágados e jabutis, tem uma carapaça de osso recoberta por queratina, que serve para proteger o corpo, tá bom? Então você vai observar as imagens ali, ai, que medo, tá bom? Na página 116 tem as imagens, serpentes, crocodilos, né, tartaruga, na página 117, tem bastante animais para vocês olharem. Muitos répteis são ovíparos, e mesmo os que vivem na água colocam seus ovos na terra. Os ovos têm uma casca dura para proteger o filhote em desenvolvimento. Os répteis podem caminhar, como os lagartos, rastejar, como as serpentes, e nadar, como as tartarugas marinhas. São exemplos de répteis: cágados, jabutis, serpentes, lagartos, tartarugas, jacarés e crocodilos. Então tem vários exemplos aí. Olha nessa pele seca aí, você vai lembrar, né, dos répteis, tá bom? Página 118. As tartarugas podem ser marinhas ou de água doce. Caso se sintam ameaçadas, algumas podem encolher a cabeça dentro do casco para se proteger. Vamos lembrar dos invertebrados, então, do caracol que nós estudamos, que se esconde também, né? E você lembra da tartaruga se escondendo ali. Mas a tartaruga não é um invertebrado, ela é vertebrado, tá bom? As tartarugas marinhas têm as patas em forma de remo, enquanto as tartarugas de água doce têm patas com unhas e membranas entre os dedos, que ajudam na natação. Os cágados fazem parte de suas atividades na água doce, parte do ambiente terrestre. Dobram a cabeça de lado para se proteger. As patas têm unhas que ajudam a subir em troncos e caminhar, e possuem membranas entre os dedos que facilitam a natação. Os jabutis são terrestres, se protegem encolhendo a cabeça dentro do casco e têm as patas cilíndricas, semelhantes às patas de elefantes. Aqui para você saber a diferença, tá? Entre tartaruga, cágado e jabuti. Por quê? São bem semelhantes. Se você observar as imagens, você vai falar, nossa, olha como são parecidos. Então aqui tem as características específicas de cada um deles para que você consiga saber, tá bom? Diferenciá-los. Você sabia? As lagartixas são répteis que têm a capacidade de soltar a cauda quando se sentem ameaçados. Você já viu uma lagartixa sem o rabinho? Né? Elas podem provocar a ruptura da cauda, que se desprende e continua se movimentando por um tempo para distrair o predador, enquanto fogem. Trata-se, assim, de uma estratégia de defesa. Depois de um tempo, a cauda volta a crescer.
Então, gente, tem pessoas que ficam brincando com lagartixa, tentando tirar a cauda da lagartixa, sabendo que isso é para ela se defender. Então, não pode tirar, né? Então, ela tem essa forma aí de defesa, tá bom? Então, até aí na página 119, praticamente só leitura, tá bom? Mas vai anotando, vai riscando aí para você lembrar, tá bom? E a única atividade que você vai realizar aí é o agrupamento de acordo com o critério que você escolher na página 109. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.